foi divulgado aí o IPCA dos últimos 12 meses, que simplesmente bateu em 12,13%, com a alta de abril sendo a maior em 26 anos. E quem vai falar conosco sobre isso é o Marcelo Oliveira, CFA, e fundador também da Quantsid. Como é que pronuncia? Quantsid. Eu acho que é isso. Bom, mas a gente vê com ele. Marcelo, muito bom dia para você e obrigada por falar conosco assim agora, quentíssima com essa divulgação. Bom dia. Bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está sempre acompanhando aqui, a gente tem uma escola de investimentos, né? Então estamos acompanhando sempre os números aqui, vai ser um prazer falar com vocês. Tá, como pronuncia o nome da empresa? É Quantsid, você falou certo. Quantsid. Tá. Bom, Marcelo, a gente viu agora esse número que eu já imaginava que fosse mais do que 11%, porque a coisa vem numa escalada maluca, né? Então eu queria que você falasse para a gente o que contribuiu para que a inflação chegasse nesse patamar, acima de 12%, agora nos últimos 12 meses. E o que isso significa para a gente? Vamos lá. A gente tem visto uma inflação mundial aí praticamente descontrolada, né? A gente está talvez aí provavelmente chegando muito perto do pico desse problema, mas realmente hoje o mercado esperava um número um pouco mais baixo, assim, acima dos 11 que você comentou. O esperado já era 12,10, 12,07, veio 12,13, ainda veio acima do esperado. Todos os números vieram bem acima do esperado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Depois a gente comenta um pouquinho lá de fora, mas o que a gente vem visto aí é principalmente uma pressão inflacionária vindo de commodities, né? Então, hoje a gente teve dois grandes destaques para cima nesse número, que foi alimentação e bebidas e a parte de transportes também, muito pelo que a gente tem visto do preço do petróleo, né? Petróleo hoje que ontem tinha arrefecido um pouquinho, mas hoje já voltou a subir, já está subindo 4% lá fora, voltando para a região de $105, que é bem alto, né? Um número muito acima do ano passado. Depois que a gente teve o Covid, né? A gente teve o petróleo arrefecendo bastante, chegando a bater 20, 30, 40 dólares, e agora a gente está acima de 105. Então, isso pressiona bastante a inflação. E a gente tem alguns números aí para comentar, mas em geral acho que isso tem pesado bastante. Muito pelo lado do supply, né, que é a oferta. A gente tem demanda aquecida, mas o problema da cadeia de oferta tem afetado bastante. A gente viu até na semana passada alguns lockdowns na China, né, o que piora muito algumas ofertas aí no mercado. Agora, Marcelo, diante desse cenário de guerra na Ucrânia e Rússia, essa questão do lockdown da China, que tem atrapalhado bastante, principalmente essa cadeia aí dos insumos e da oferta de produtos, e essa inflação mundial, que é por conta desses fatores e outros, né, que afeta, como você colocou, a cadeia de commodities, qual que é a previsão futura para esse ano em relação à inflação? Você acha que nós deveremos bater ainda maiores recordes da inflação? E como fica isso na renda do brasileiro médio? Porque a gente já está percebendo que o poder, né, de compra do brasileiro diminuiu, que a situação está bem complicada. Como que você vê os próximos meses? Pois como eu falei, assim, é bem difícil da gente dizer isso, mas eu acredito que esteja chegando próximo de um pico aí, principalmente porque a gente vinha dessa situação de Covid, e aí veio esse problema da guerra, que era um negócio que a gente realmente não esperava, né? E não precisava também. Logo depois a gente começar a melhorar a situação do Covid, começar a voltar tudo ao normal, vem essa guerra aí e pressiona ainda mais
algumas commodities, principalmente pela questão de fertilizantes, né, vindo da Rússia, que aumenta o custo de produção dos alimentos, o próprio gás natural que a Rússia oferece, enfim, a Ucrânia também oferece bastante commodities, então tudo isso contribuiu bastante. É muito difícil de dizer se a gente já está no pico, talvez dá para dizer que eu acho que a gente está próximo ao pico, pelo menos. Agora, um negócio que você falou bem interessante é a inflação da classe média, vamos dizer assim. O que a gente tem visto, talvez na prática, seja uma inflação bem maior do que esses 12% anual, né? Porque a gente vê alguns bens como carros, própria questão de aluguel, né, de imóveis subindo muito mais, né? O aluguel de imóvel subiu muito mais forte do que esses 12%. Então, eu acho que acaba que afetando no bolso do brasileiro, dá para fazer um chute aí de algo acima de 20% ao ano. Então, realmente o poder de compra foi bem impactado. Eu acho que é isso. Eu acho que não dá para dizer ainda que estamos no pico, talvez estejamos próximo. A própria mensagem do Banco Central já de um fim de ciclo de subida de juros na próxima reunião. Nesse último comunicado, eles tinham até deixado em aberto com uma palavra provável de ter uma alta menor do que a anterior, que foi de um ponto percentual na taxa de juros. O mercado esperava mais uma de 0,50, né? 50 bips, que a gente fala, base points, né? Mas eu acho que esse provável vai acabar sendo efetivamente feito, porque esperava-se que tinha-se muita esperança de que esse IPCA de agora viesse mais fraco e talvez eles fizessem menos do que 50 bips ou até nada mais, mas provavelmente vai vir com os números ainda incontrolados aí. Bom, a gente vê essa situação também de inflação incomodando os norte-americanos de forma a afetar aí a popularidade do Joe Biden e tudo mais. Marcelo, fala um pouco para a gente dessa inflação norte-americana e do impacto que tem, porque eles ali também subiram os juros numa tentativa de conter o aumento dos preços, mas parece que não tá indo do jeito que eles queriam. Sim, os números aqui vêm bem preocupantes também, né? Principalmente o americano não está acostumado com inflação, o brasileiro já está um pouco mais habituado a essa questão, né? Os Estados Unidos há muito tempo não vê uma inflação chegando nesses níveis, mais de 10 anos. A gente já teve hoje um número ainda acima também do esperado, um número esperado já era alto e veio acima do esperado. A gente está com um número anual aí que é mais fácil de entender, né, de 6,2%. Isso para o americano é uma coisa muito alta, até porque a taxa de juros aqui, se no Brasil está 12,75 já, aqui ainda está 1,5, né, entre 1,5 e 1,75, então uma inflação muito acima da taxa de juros. A gente já tem alguns estudos, né, aqui dizendo que a taxa de juros deveria estar já em 7, ou seja, está muito, muito longe do que deveria estar para realmente controlar a inflação americana. E o que a gente fala é que o Fed, né, aqui fora, que é o Banco Central, eles estão muito atrás da curva, né? O que é isso? Vamos dizer assim, estão correndo atrás do rabo, sabe? Porque eles fizeram uma alta de 0,50, né, na primeira reunião agora em maio, no dia 4, esperadas pelo mercado que tenha-se mais duas altas dessa mesma magnitude de 0,50. Agora, com esse número de CPI, o mercado provavelmente vai voltar aí a pensar em possibilidade de já 75 pontos base aí para a próxima reunião.
O que ainda não se falava tanto, alguns membros do Fed começaram a colocar isso essa semana, o que trouxe muita volatilidade para os mercados, né? A gente vê que o mercado lá fora caiu bastante nessa semana, justamente por essa possibilidade de uma alta aí de 75 base points ao invés de 50 na próxima reunião. Bom, e o número que... Isso afeta muito o Brasil, essa alta de juros nos Estados Unidos, né? Afeta bastante, principalmente a moeda, eu acredito, porque o mercado olha muito esse diferencial de juros entre países, né? Uhum. Então, quando o Fed aumenta a taxa de juros aqui, e aqui normalmente se tem uma taxa de juros próxima a zero, né, por muitos anos próxima a zero, esse diferencial acaba caindo e o investidor estrangeiro acaba tirando o investimento do Brasil para levar aqui para fora, e a renda fixa aqui fora é considerado o título mais seguro do mundo para se ter dinheiro, né? Então, quando se sobe esse prêmio que se paga aqui fora para o investidor de renda fixa, acaba que volta muito dinheiro de países emergentes de novo de volta para os Estados Unidos, onde está a grande maioria dos grandes fundos, né, de investimento. Então, isso pressiona a moeda. A gente viu aí nossa moeda já saindo ali da região de 4,90, já indo para 5,20, alguma coisa assim, né? E cada vez que se sobe mais os juros e tem mais essa chance de aumento ser mais forte do que o esperado e mais rápido, principalmente, é o que afeta muito a nossa moeda. Hoje, logo que saiu um número, como veio um CPI muito forte, o dólar já deu uma subida mais forte, muito por causa disso, porque o mercado vai começar a colocar na mesa aí um aumento mais rápido do que se esperava. Bom, aí para a gente aqui, você entra num ciclo que você nunca mais sai, porque o dólar mais alto é o petróleo mais alto, que influencia em todos os preços, especialmente por causa do nosso transporte, que é inteiro rodoviário, né? Exatamente. Olha que desânimo. Agora, tem alguém que ganha com esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje, com essa inflação alta na economia mundial? Olha, normalmente é muito difícil alguém sair ganhador nessa questão. Como você bem falou aí, acaba impactando demais o poder de compra das pessoas. Agora, o que dá para fazer é se proteger, né? A gente tem alguns títulos de renda fixa aí que são indexados ao IPCA, né? IPCA mais 6, 7%, dependendo da qualidade do título. Então você consegue se proteger. Agora, se dar bem, é bem difícil de dizer, né? Acho que talvez algumas empresas que vendam esses produtos vão se dar bem. Então, se tiver talvez um player ali, principalmente a Petrobras, a gente vê que está tendo lucros bem fortes, né? Próprias empresas de agro também tendo lucro mais forte. Talvez essas sejam as pessoas que se dão bem. Agora, o brasileiro médio dificilmente vai se dar bem com isso. Certo. Eu gostaria de agradecer. Mais perguntas, Zezé, ou não? Não. Nossa senhora, eu já estou aqui com o estômago, as borboletas batendo no estômago, sabe? Eu gostaria de agradecer a entrevista. Muito obrigada. E tomara que no próximo mês nós tenhamos notícias melhores, né? Mas a previsão é de que não teremos, né? Bom, mas ele disse que a gente deve estar chegando perto do pico, e isso foi uma coisa que me deu um pouco mais de ilusão. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela participação aí. Bom dia para todo mundo.